Oi, gente! No vídeo de hoje nós teremos muita, mas muita moda. Nós vamos assim mergulhar no que há de melhor da moda italiana e também teremos muito barraco, intriga, fofoca, bate-boca, confusão, assassinato. Na crônica da moda de hoje eu vou te contar a história da Gucci, uma das marcas de luxo mais famosas do mundo da moda. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, já deve ter visto meus outros vídeos sobre Chanel, Dior, Balenciaga, Schiaparelli, Yves Saint Laurent. E em todos esses vídeos eu conto a história dos fundadores dessas marcas, né? Porque não tem jeito melhor da gente entender por que essas grifes estão aí até hoje tão longevas, continuando fazendo muito sucesso, né? Com a gente. Com a Gucci a história é um pouco diferente, porque a Gucci tem um fundador, claro, né? Mas a história dela está muito mais ligada à família Gucci do que a uma única pessoa em si. A verdade, gente, é que a Gucci era um grande negócio familiar. Um negócio familiar de luxo, né? E a história é um verdadeiro caso de família. Eu vou te contar todo esse babado agora. Quem começou todo esse rolê foi um cara chamado Guccio Gucci. Ele era um florentino e lá no finalzinho do século XIX, na década de 1890, ele saiu de Florença e foi para Londres em busca de trabalho. Lá ele conseguiu um emprego como porteiro do Hotel Savoy, que era um dos hotéis mais chiques e luxuosos e badalados de Londres. Só se hospedava lá celebridade, socialite, ricaços, e ele gostava do trabalho porque ele ficava encantado de ver as malas do povo chegando no hotel, né, dos hóspedes, né? Aquelas malas super bonitas, em couro, super bem trabalhadas. Era capaz que nessa época aí muitas dessas malas já fossem Louis Vuitton. E ele achava assim o máximo, ele ficava babando pelas malas do povo. Depois de um tempo trabalhando como porteiro lá, ele foi trabalhar numa empresa que fabricava vagões de dormitório de trem. E aí ele rodou boa parte da Europa com essa empresa e também sempre de olho nas bagagens, né, dos viajantes, né? Ele sempre teve um certo fascínio por isso. Bom, eu sei que em 1902 ele decidiu retornar para Florença, né, para estabelecer a vida dele lá. Ele casou com a Ida, que era uma costureira, teve 5 filhos com ela e foi trabalhar numa empresa que confeccionava artigos em couro, né? E ali ele foi conhecendo o melhor do ofício, né? O que era um bom couro, né? O que era um bom material feito de couro, né? O que era uma boa matéria-prima, né? O que era um bom acabamento, tudo isso. Bom, com todo esse know-how que ele adquiriu, em 1921 ele abriu a Gucci, que inicialmente era uma loja que apenas revendia artigos de couro, tanto italianos como ingleses e alemães, né? O Gucci ainda não fabricava, né? Mas ele fazia uma curadoria, né, dos melhores materiais. E o que vendia basicamente era mala e também tinha coisas miúdas, carteira, porta-moeda, tudo em couro. Mais pra frente é que ele vai montar uma oficina para aceitar encomendas e pequenos reparos e depois ele vai criar sua própria linha de produtos em couro. Dos 5 filhos do Gucci tinha apenas uma menina que era Grimalda e 4 meninos. Um dos meninos morreu ainda muito novinho e depois o Gucci tratou de colocar seus 3 filhos homens trabalhando no negócio com ele. Eles eram Aldo, Rodolfo e Vasco. O Aldo era o que tinha a mente assim mais comercial, né, mais voltada para a expansão do negócio. E nos anos 30 ele convence o pai a abrir uma loja em Roma, já que era a capital do país, né? E a loja é inaugurada em 1938, na boca da Segunda Guerra Mundial começar. Bom, com a guerra vem o racionamento, né? A matéria-prima começa a ficar escassa, principalmente o couro. Então eles vão buscar materiais alternativos para fabricar as coisas, né? Tecido, ráfia, cânhamo. E é daí que começam a nascer alguns elementos que hoje são muito simbólicos da Gucci. Um deles é a estampa diamante. O que acontece? Eles só fabricavam bolsas, né, em couro. Quando veio a guerra, eles tiveram que usar o tecido. Ele disse, bom, já que eu vou ter que fazer uma bolsa de tecido, eu preciso que esse tecido seja um tecido especial, né? Preciso dar um molho nele, um tempero, não pode ser um tecido qualquer. Então eles desenvolveram a padronagem, que foi a padronagem diamante, que é essa aqui, que tá em muitas bolsas da Gucci até hoje, só que hoje ela tá acrescida do GG, né, que é a logo da marca, que na época não existia, então era assim. No pós-Segunda Guerra, em 1947, o racionamento continuava, porque a crise estava aí para todo mundo, especialmente para a Itália. E aí o Aldo Gucci tem uma brilhante ideia de fazer uma bolsa com alça de bambu,
que é hoje assim uma das peças mais icônicas da Gucci, uma coisa super copiada e por várias marcas, inclusive uma bolsa que eu acho muito linda, assim, um sonho de consumo meu. Ele vai buscar o bambu justamente como um material alternativo para não ter que fazer a bolsa toda de couro, né? Só que depois ela fica uma coisa tão linda e tão icônica que ela seguiu sendo produzida e tá aí até hoje de várias versões, né? Mas uma coisa também muito legal dessa bolsa é a tampa dela, né? A tampa, ela é meio assim arredondada e ela foi inspirada numa sela de cavalo. A verdade é que esse mundo da selaria, da equitação, dos cavalos, sempre foi uma grande inspiração para o Aldo Gucci. E é daí que vão sair alguns dos principais símbolos da marca, como a bolsa de bambu, que eu falei pra vocês, né? E também aquela fivela que tá nos icônicos mocassins da Gucci, né? Que a fivela é como se fosse a união de dois estribos, né? Pra quem não sabe, estribo é aquele negócio que as pessoas que montam a cavalo apoiam o pé, né? Pra subir no cavalo e depois poder montar. Por tudo isso, inclusive, tem muita gente que pensa que a Gucci nasceu como uma marca que fabricava produtos de selaria, mas não, não, não. Essa história foi inventada pelo próprio Aldo Gucci para, digamos assim, dar um valor agregado à marca, né? Já que ele gostava tanto desse mundo da equitação e tal, que ele se inspirava tanto, né, nesse universo. Ele saiu dizendo para todo mundo que os Gucci, né, eram uma família muito antiga, né, que eram celeiros das grandes famílias nobres da Itália há séculos, né? Tudo balela. Bom, e já que eu citei o famigerado mocassim da Gucci, eu não posso deixar de falar dele aqui, né? Ele também foi uma criação do Aldo Gucci e ele tinha um grande diferencial para a época, porque primeiro ele era fabricado à mão e usando um couro muito macio e flexível. Então isso fazia com que ele fosse um sapato leve, ele não era aquele sapato pesadão e ainda muito confortável, não fazia calo nem nada do tipo. Então ele tinha a formalidade de um sapato tipo um mocassim, né, que você podia ir para o seu trabalho, né, para o escritório, mas ele também era tão leve e confortável que dava para você usar tranquilamente nos fins de semana, no passeio do parque, sabe? Era um sapato super versátil. E ainda tinha a icônica fivela, né, unindo os dois estribos, que virou um símbolo da Gucci, assim, né, uma coisa super copiada mundo afora e que todo mundo sabe que a cópia da Gucci é que nem a bolsa com alça de bambu. Inicialmente o mocassim era um sapato só masculino e muitos anos depois é que foi desenvolvida a versão feminina. Bom, nesse meio tempo aí, entre a guerra, né, e o pós-guerra, o Rodolfo, que era o segundo irmão, né, se muda para Milão com a esposa e o filho Maurizio. Guarda esse nome que ele vai ser importante mais tarde. Lá em Milão, Rodolfo vai abrir uma filial da Gucci e vai ficar tocando a loja por lá. Com o fim da guerra, as encomendas cresceram muito, né? Então a Gucci precisou abrir uma fábrica maior, contratar mais pessoas e nessa época eles também começaram a fabricar a própria matéria-prima deles, sem precisar depender mais dos fornecedores. E quem cuidava dessa parte da fábrica era o terceiro irmão, o Vasco. Então aí no final dos anos 40 para virar os 50 a gente tinha o Rodolfo na loja de Milão, o Vasco cuidando da fábrica em Florença e o Aldo estava meio em todo lugar, né? Fazendo aquela parte comercial. Até que ele viu uma oportunidade no mercado americano, né? Afinal, os Estados Unidos tinha saído da Segunda Guerra como a maior potência mundial do planeta, né? Ele disse pro pai, vamos abrir uma loja da Gucci em Nova York. E assim ele fez. Em 1953 foi inaugurada a loja da Gucci lá em New York e ele acabou ficando por lá. O Aldo foi morar em Nova York, ele amava a cidade, então ficou assim, cada irmão no polo, né? Aí acontece o quê? 15 dias depois da inauguração da loja de Nova York, o patriarca, o Gucci morre. E aí vai começar a nossa primeira treta com o testamento do cara. Ele simplesmente colocou no seu testamento que nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, uma mulher poderia assumir a Gucci, né, ter participação dos negócios. Com isso, ele estava excluindo a própria filha, que era a Grimalda, de participar, né, de ser acionista também da empresa, né? Infelizmente, gente, isso era muito comum na época, especialmente na Itália, né? Com a Prada foi a mesma coisa. Os irmãos Prada não queriam nenhuma mulher comandando a marca. E olha aí hoje quem está à frente aqui, Miuccia Prada, botando pra quebrar. Bom, então já que a Grimalda não tinha direito às ações da empresa, né, elas foram divididas igualmente entre o Aldo, o Rodolfo e o Vasco. Bom, aí a gente entra nos anos 60, que foi uma década muito importante da Gucci, porque foi assim a expansão da marca. Foi quando eles abriram loja em Paris, em 63. Foi quando eles abriram a loja da Rodeo Drive em Los Angeles, em 68, se eu não me engano.
Inclusive, essa inauguração é muito importante porque foi a primeira vez que apareceram modelos vestindo roupas da Gucci, né? Que até 68 a marca não fabricava. E nos anos 60 também vamos ter o nascimento de mais produtos, mais peças icônicas da marca que estão aí entre nós até hoje. Uma delas é a Bolsa Jack. Na verdade, minto. A Bolsa Jack já existia, só que ela tinha outro nome. Em 61 é que ela vai ser rebatizada de Bolsa Jack em homenagem a Jacqueline Kennedy, porque essa era a bolsa que ela mais gostava, que ela mais amava. Era assim, aquela bolsa que anda sozinha pra ela, que ela ia pra todos os lugares, pendurava aqui no ombro e saía. Ela tem várias fotos assim dos paparazzi usando essa bolsa. Então, como era uma coisa que ela gostava muito, a marca resolveu fazer essa homenagem pra ela, né? E colocou o nome de Bolsa Jack. Nos anos 60 também foi que surgiu a estampa Flora, que é um clássico da Gucci até hoje. Tá em lenços, bolsa, cinto, roupa. E o mais legal é a história de como ela nasceu. Em 1966, Grace Kelly, a princesa de Mônaco, estava lá passeando por Milão, até que ela viu a loja da Gucci e disse: eu vou entrar aqui só pra dar uma olhadinha, né? Quando ela entrou, obviamente, todo mundo, né, se alvoroçou, né, foi chamar o Rodolfo, né, que era o irmão que cuidava da loja de Milão, né? Ele veio atender ela, disse: princesa, seja bem-vinda, olha nossa loja, olha nossos produtos, quanta coisa linda, não sei o quê. E aí ele disse: princesa, eu quero lhe dar um presente, escolha o que você quiser dessa loja que eu lhe dou, né? Aí Grace Kelly fez o que é fina, né? Disse: não precisa, imagina, não precisa se incomodar, você não tem que me dar nada. Ele: não, mas eu insisto. E claro, né, que ele não era idiota. A essa altura a porta da loja estava socada de paparazzi. Ele não podia deixar a princesa de Mônaco sair de lá de mão abanando, né? Bom, aí ela, pra não esbanjar muito, né, não quis pedir uma bolsa, né, uma coisa assim muito cara. Então ela disse pra ele: eu queria um lenço. Só que a Gucci não fabricava lenço naquela época. Mas aí o Rodolfo fez o quê? Deu uma bela de uma risada e disse: nós temos lenços lindíssimos que a senhora vai ficar louca. Mas me conte, me diga mais, como é que a senhora quer esse lenço? A senhora quer um lenço específico, estampa específica? Aí ela disse: eu queria um lenço com flores, uma estampa floral. Aí ele: mas que coincidência, porque é justamente o que nós estamos produzindo agora. Um lenço com estampa floral lindíssimo, que assim que ficar pronto, eu vou pessoalmente entregar para Vossa Alteza. Resumo da ópera: ele deu uma bolsa para ela, né, uma bolsa de alça de bambu, para ela não sair da loja de mão vazia, né? Ela saiu lá segurando sua sacolinha da Gucci. E assim que ela botou pra fora, ele ligou para um ilustrador lá, Bambambam, que tinha na época, e disse: fulano, preciso que você me faça assim uma estampa floral desse jeito, daquele, que é pra princesa de Mônaco, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele deu todo o briefing de como ele queria pro cara, né? E foi aí que nasceu a belíssima estampa Flora, né? Devia se chamar estampa Grace, né? Seria bastante legal, né? Faria bastante sentido. Mas enfim, é uma estampa muito linda. Aproveitando que eu contei essa história, uma coisa importante. Nessa época, a Gucci não tinha um estilista, um diretor criativo, né? Alguém que fizesse o design das peças, né? Não. Tudo era criado pela própria família, principalmente pelo Aldo, né? E o Rodolfo também dava seus pitacos, né? Como foi aí o caso do lenço. Em 1969 é criada a famosa logo da Gucci, o GG, que tá aí até hoje, que é uma homenagem ao fundador da marca, né? Gucci Gucci, são as iniciais dele. Bom, quando a gente chega nos anos 70, 80, a marca segue crescendo, né? A Gucci já é uma marca consolidada e era uma marca de luxo, assim, digamos, democrática, né? Porque você entrava na loja da Gucci e você tinha desde a bolsa de milhões até o chaveirinho de $5. Então todo mundo podia ter o seu produtinho da Gucci. É nessa época também que os filhos do Aldo e do Rodolfo começam a entrar no negócio da família, né? Então já vem aí uma terceira geração dos Gucci. Lembra que eu falei pra vocês guardarem o nome de Maurizio Gucci? Pois é, chegou a vez dele. Em 1971, ele se casa com Patrizia Reggiani, né? Que era também uma italiana lá, vinha de uma família rica, né? A verdade é que eles eram o casal badalado da época, porque imagine, o herdeiro da Gucci, né? Riquíssimo, milionário. Ela também passava longe de ser pobre, também estava na escala ali dos milionários, né? Eram jovens os dois e ela ainda era muito bonita, né? Ela era conhecida por ser muito parecida com Elizabeth Taylor. Agora espera só o que vai dar essa história. Bom, os recém-casados se mudam para Nova York porque o Maurizio quer aprender mais dos negócios da família com o tio Aldo, né? Que mora lá. Eles ficam lá um tempo, mas não muito, logo depois eles
voltam para Milão. Em 1974, Vasco Gucci, que era o terceiro irmão, morre. E aí o Aldo e o Rodolfo se juntam para comprar a parte da empresa que era do Vasco e que agora ia para os filhos dele, né? Então eles se juntam ali, compram a parte que agora iria para os sobrinhos e cada um deles fica com 50% da empresa. Em 82, o Rodolfo decide se aposentar e aí o Maurizio, que era o filho dele, assume a loja da Gucci de Milão. E ele tinha um plano. Ele queria renovar a marca, mudar tudo. Ele queria colocar a Gucci no topo do mundo da moda de novo, como a marca queridinha das celebridades do momento. Não que a Gucci estivesse em baixa, longe disso, mas claro que nessa altura a Gucci já era uma marca de mais de 50 anos, né? Então precisava mesmo de uma renovada, de um frescor, né? E o Maurizio estava disposto a, assim, mudar tudão. E quem não gostou nada disso foi o tio Aldo, né? Porque ele comandava tudo, né? Até então não tinha contratado ninguém que contestasse ele. E agora tio e sobrinho, ó, vão brigar. Nesse mesmo ano, em 82, a Gucci vai contratar o seu primeiro estilista, o seu primeiro designer, que era o Luciano Soprani, né? Que eles queriam que o Luciano fizesse uma coleção de roupas, mas não era assim, tipo, nada demais. Eles ainda não estavam na Fashion Week, né? Roupa não era o forte deles, né? E aí, em 1983, o Rodolfo morre. E o Maurizio Gucci herda aos 30 e poucos anos 50% da Gucci sozinho. Uma herança dessa a gente não recebe, né? Agora a treta entre ele e o tio Aldo vai ficar ainda mais acirrada, porque agora o Maurizio tem plenos poderes para fazer as mudanças que ele quer, né? Afinal, ele tem 50% da empresa. E aí, a relação ali vai ficar tensa. E aí, para coroar todos esses acontecimentos, faltava o quê? Um escândalo. O advogado da Gucci descobre que a empresa estava com altas fraudes na Receita Federal Americana. Coisa assim de milhões de dólares, né? E o Aldo Gucci acaba indo pra cadeia por causa disso. Claro que assim, né, gente? Ele era rico, né? Então ele não ficou anos na prisão. Ele ficou alguns meses e, pelo que contam aí, era tipo uma prisão de luxo. Tinha até campo de golfe. Enfim, mas quando ele foi preso, né, ele tratou de se prevenir, né? Então ele pegou os 50% da empresa que ele tinha e distribuiu entre seus 3 filhos. Agora, de fato, a Gucci estava na mão dos primos, né? Que era o Maurizio, filho do Rodolfo, e os 3 filhos do Aldo. Mas o que acontecia? O Maurizio sozinho tinha 50% das ações da empresa. E os 3 filhos do Aldo dividiram igualmente os 50% das ações do pai, né? Então, dava menos de 20% para cada um. Então, é óbvio que o Maurizio Gucci foi eleito presidente da Gucci lá em 84. Agora, ele vai botar as asinhas de fora e fazer todas as mudanças que ele quer, né? Ele vai começar vendendo parte da Gucci para um grupo Investcorp, né? Que era um grupo empresarial ali. E tudo isso por debaixo dos panos, sem contar os primos, porque os primos também tinham herdado o ranço que o pai tinha dele, né? Então a relação ali não era muito fácil. E bom, com esse dinheiro novo do investimento, ele aproveita para fazer as mudanças que ele quer. Então ele tira todos os produtos da Gucci que estavam à venda nas lojas de departamento, no Atacado, na Galeria Lafayette, na Bergdorf Goodman, né? Que são essas lojas de departamento de luxo. Tira tudo. Ele tira, né, de venda as linhas mais baratas, que eram as necessárias, chaveirinho de $5, tira tudo aquilo. Só para vocês terem ideia, em 1990, a linha de produtos da Gucci, que era de 22 mil produtos, passa a ser de 7 mil. Eram 350 modelos de bolsa, passam a ser 100. De mais de 1000 lojas da Gucci ao redor do mundo, ele reduz para 180 lojas. Não é à toa que nesse mesmo ano o Aldo Gucci morreu, né? Pode até dizer que ele deve ter morrido de desgosto, sei lá, de ver o sobrinho mexendo em tudo que ele tinha feito, mudando tudo que ele tinha criado na Gucci. Mas o fato é que essas alterações propostas pelo Maurizio surtiram um efeito muito positivo. No relatório anual de 89 para 90, a marca teve um faturamento de 145 milhões de dólares, com 20 milhões de lucro. Em 1990 também é quando a Gucci vai estrear na Semana de Moda de Milão. Essa Fashion Week, obviamente, já existia há muito tempo, né? Mas nos anos 90 ela ficou ali muito badalada, porque a moda italiana estava, assim, muito efervescente. O Maurizio Gucci viu logo, não, a gente precisa estar aí, né? Mas, para participar de uma Fashion Week desse porte,
Ele não podia fazer igual o pai e os tios faziam, né? Criar as coisas da cabeça dele. Eles precisavam de um estilista, de um diretor criativo que se dedicasse a isso. E aí que eles vão contratar o Tom Ford, né? Que era um jovem promissor naquela época e que já chega na Gucci abalando as estruturas, né? Porque os anos 90 tem uma moda assim muito minimalista, né? Muito clean, muito básica, né? E ele apresenta um desfile com uma moda super ousada, super sexy, super sensual, muito diferente do que estava se vendo na época, né? Então, assim, é um tremendo sucesso. Agora, gente, nos anos 90 aconteceu um negócio na Gucci bizarro. Bizarro mesmo. O Maurizio Gucci foi assassinado. E amando da sua agora ex-esposa Patrizia Reggiani em 27 de março de 1955. Não se sabe ao certo o que motivou ela nesse crime, né? Nessa loucura, né? Ela falou um bocado de coisa na época, mas nada que batia com nada. Mas o fato é que na época, né, que ele foi assassinado, eles já estavam separados há quase uma década, né? Uns bons 10 anos aí. E nesse tempo, ela colocou a boca no trombone para falar mal dele. Ela ia para vários programas de entrevista, desses assim, na televisão, né? E falava tudo, acabava com ele. Dizia que ele tinha abandonado ela, tinha saído para uma viagem, não tinha voltado mais. Que ela tinha tido que fazer uma cirurgia de câncer, ele não foi visitar, não prestou apoio, que ele tinha um amante. Enfim, ela acabava com ele, botava a imagem dele no lixo. Mas também nessas entrevistas ela falava que a principal preocupação dela, apesar dela ter ficado chateada com tudo isso, era que ele tivesse um filho com essa amante e que as filhas do casal, né, dela com ele, tivessem que dividir a herança. Veja só. E ela arquitetou toda essa questão do assassinato junto com a amiga dela, viu? Que era a Josefina Auriemma, né? Contratou um assassino de aluguel e o escambau. E o cara foi lá e deu 4 tiros no Maurizio Gucci em plena luz do dia. Bom, e como era de notório conhecimento que ela odiava o ex-marido, quando veio a notícia da morte dele, do assassinato, né? Todo mundo apontou pra ela, né? Mas até se comprovar que foi ela mesma, encontrar o assassino lá de aluguel, o cara que dirigiu o carro, a quadrilha toda, né? O time todo, isso levou uns 2 anos, né? E todo mundo foi condenado aí a mais de 20 anos de cadeia, né? Inclusive a própria, né, Patrícia. Mas ninguém cumpriu todo mundo foi solto por bom comportamento. Ela foi solta da prisão em 2013 e, pelo que se sabe, segue aí vivendo a vidinha dela. E é toda essa treta que vai ser retratada no filme House of Gucci, que estreia dia 25 de novembro, com Lady Gaga fazendo o papel da Patrizia Reggiani, né? E o próximo vídeo aqui do Crônicas da Moda vai ser sobre o filme, porque a gente vai desvendar tudo, tintim por tintim, dos figurinos desse filme, que vai ser assim um ícone. Eu tô com as expectativas lá em cima. Bom, aí com a morte do Maurizio, a empresa vai cada vez mais saindo, né, das mãos da família, né? Em 2003, 60% da Gucci é vendida para o grupo Pinault Printemps Rodot, né, que é o atual grupo Kering, que é o concorrente do grupo LVMH. Em 2004, o Tom Ford sai da Gucci e entra Frida Giannini no lugar dele, que vai fazer uma moda bem classuda, bem elegante, bem clássica para Gucci. Super diferente do que o Tom Ford fazia, mas ainda assim de muito sucesso, né? E ela vai ficar até 2015, quando entra no lugar dela o Alessandro Michele, que era assistente dela. E ele segue aí na direção criativa da Gucci até hoje, fazendo o maior sucesso, né? Ele fez a Gucci virar a marca queridinha da geração Z, dos jovens aí, né? Todos os artistas da nova geração, Harry Styles e afins, só usam Gucci no tapete vermelho, até porque ele tá aí quebrando barreiras, né? Ele tá propondo meio que sem querer, mas querendo essa moda sem gênero, né? Mesmo que ele não esteja propondo isso de fato, a Gucci incentiva muito isso, né? Nos seus desfiles, nos próprios artistas, né? Nas personalidades que se vestem de Gucci, né? E o fato é que ele transformou a Gucci numa marca pop. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história resumida, né, da Gucci, né? Porque obviamente tem muito mais coisa aqui, mas eu quis trazer pra vocês as principais criações, os principais babados, fofocas, tretas, né? Pra vocês entenderem tudo bonitinho e irem assistir House of Gucci no cinema já com a lição tomada, que eu te garanto que depois desse vídeo aqui, você vai entender o filme muito melhor. E aí o próximo vídeo aqui do Crônicas da Moda vai ser só exclusivo pra gente falar dos figurinos de House of Gucci. Vamos destrinchar tudo, falar de tudo tintim por tintim de cada personagem, né? E eu espero que vocês gostem.
Um beijo!